Olá, professor da Escola Bíblica, seja muito bem-vindo ao canal de comunicação da Igreja Assembleia de Deus aqui de Blumenau, carinhosamente chamado de ADBlu, e também ao canal de comunicação da Escola Bíblica. Que bom estar mais uma vez com você para compartilhar conhecimento, para crescermos juntos aí e também prepararmos aquela aula especial para os nossos jovens. Nós estamos aí trabalhando durante esse trimestre sobre a cobiça e orgulho, combatendo os desejos da carne ou o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Assuntos importantíssimos e nós já tivemos a oportunidade de estar trabalhando aqui 3 assuntos com vocês durante esse trimestre e agora voltamos para trabalhar sobre a questão do poder, muito presente na nossa sociedade e a gente não pode viver assim como não nos envolvermos com a questão do dinheiro. Falamos também sobre a questão da sexualidade, são coisas perto, acessíveis de nós e nós temos que lidar com isso da maneira como Cristo deseja que a gente trabalhe com essas realidades, porque senão nós não estaremos cumprindo o propósito que Ele tem para nós. Por isso, hoje nós estaremos trabalhando sobre a questão do poder e os reinos deste mundo. Há algumas frases por aí e uma delas, se eu não estou enganado, é que diz: se você quer conhecer alguém, dê a esta pessoa poder, porque o poder vai revelar o verdadeiro caráter desta pessoa, vai verdadeiramente revelar quem ela é. Eu vou para a Bíblia, talvez trazer para você uma perspectiva que eu comente depois no texto, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém cheio de autoridade, alguém com muito poder, e esse poder não era simplesmente de um título, não era um poder dado por um cargo que ele ocupava, mas esse poder mesmo possível de mandar na natureza, de operar milagres, maravilhas, o poder de Deus, enfim. A questão da onipotência estava sobre ele. Mas Jesus, toda vez que usou o seu poder, usou para servir pessoas. Grave isso. Toda vez que Jesus usou o seu poder, ele nos deixou esse ensinamento. Poder é dado a alguém, autoridade é alguém para servir pessoas. Esse é o ensinamento que a gente tem e dá para resumir em relação a isso e abrirmos a nossa lição hoje com essa frase: poder é dado a alguém para servir os outros, para abençoar pessoas na perspectiva de Cristo. Temos um texto do dia que você vai estar lendo, mas também que é o texto base para esta lição. E o texto do dia é o texto de João 19:11, que diz: respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Palavras de Jesus dita a Pilatos, quando ele chega para Jesus e quer confrontar Jesus, dizendo que está registrado no verso 10. Não me falas a mim, ou seja, Jesus não respondia as perguntas dele. Ficou meio nervoso Pilatos e aí começa a afrontar Jesus. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Aí Jesus olha para o Pilatos e responde: nenhum poder tu teria contra mim se não fosse aquele poder que Deus está te dando. Ou seja, dentro do seu cargo, dentro da sua função, você pensando quem você é, que é grande, que é poderoso, você só está cumprindo o propósito de Deus. A autoridade que lhe foi dada e o que você vai decidir aqui, nos próximos momentos, está dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus. É isso que a gente precisa ter de consciência em relação ao poder. Temos 2 objetivos nessa aula. Primeiro, de conduzir a respeito do poder que impera, ou melhor dizendo, discutir a respeito do poder que impera no mundo. E claro, levar os nossos alunos a ter uma consciência de que todo poder emana de Deus e que Ele está no controle de tudo. Então nós vamos fazer uma discussão a partir do respeito do poder que impera no mundo hoje e também no tempo de Jesus e conscientizar os nossos alunos de que todo poder emana de Deus e que Ele está no controle de tudo. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa levar assim os seus alunos a esse entendimento da palavra de Deus. Há algumas sugestões que eu quero fazer aqui, uma pautada na lição, que a lição nos faz a sugestão de, no tópico 2, nós dividirmos os nossos alunos em 2 equipes e fazermos um júri.
aqueles que vão acusar Jesus pautado na instrução judaica e também pautado naquilo que as autoridades romanas pensavam da época, e outro grupo que vai ser a defesa de Jesus, tratando da questão da abordagem do Messias e assim por diante, ok? Isso levará os seus alunos a estarem conhecendo mais o assunto, mergulharem um pouco mais no assunto e terem um pouco mais de entendimento da sua aula e do conteúdo que você está estudando. A outra sugestão que eu faço é que você faça um teste bíblico com os seus alunos sobre a questão do poder mesmo, trabalhando realmente a ideia do poder. Dá para pegar 2 textos falando sobre a pessoa de Jesus, Mateus 4, 8 e 11, que nós vamos trabalhar aqui no primeiro tópico, e João 19, do 1 ao 11, que nós vamos trabalhar no segundo tópico. Dá para fazer um teste bíblico em relação a isso, várias perguntas, 4, 5, 6 perguntas, 7, com alguns brindes para quem acerta, enfim, fica a seu critério. Essa é uma dica para você poder envolver os seus alunos no conteúdo um pouco mais do que apenas ficar lendo ou explicando a lição, ok? Vamos à introdução. A lição 10, que é essa lição que nós estamos estudando, ela dá início a uma série de 4 lições que vão trabalhar a ideia, o assunto do poder. Nas 3 primeiras nós vamos trabalhar sobre a questão do poder que opera no mundo, né? E esse poder que serve ao orgulho e à inveja, realmente esse poder que age nesse sentido. E na última vai trabalhar sobre o poder como algo para servir ao próximo, para servir as pessoas, tá bom? O poder ele vai levantar vários questionamentos, várias crises, as pessoas têm dificuldade em lidar com isso e toda vez que falamos em poder, dificilmente não levantamos algumas bandeiras e algumas perguntas difíceis de responder. Uma coisa é certa, nós não conseguimos viver em sociedade hoje sem se relacionar com o poder. Mais cedo ou mais tarde, nós estaremos diante da ação de alguém que recebeu o poder ou de um cargo que ocupa, que tem influência e assim por diante. O poder é uma realidade na nossa sociedade. Por isso nós precisamos olhar para Jesus e ver como ele lidou com o poder, como que ele trabalhou com essa realidade. E esse é o nosso desafio. Vamos juntos para a nossa lição. Pois bem, então vamos ao tópico 1. O tópico 1 trabalha a ideia do poder que impera no mundo. E a primeira abordagem que o autor, o escritor da lição vai fazer é o Império Romano sendo o grande poder na época de Jesus, dominando toda a região da Palestina, sim, a região onde Jesus viveu. Roma assumiu esse controle tanto de Jerusalém como da região da Palestina por volta do ano 63 a.C. E essa dominação do Império Romano, ela afetou diretamente a vida dos judeus. Toda a realidade, toda a estrutura dos judeus foi mexida com essa imposição do Império Romano. A opressão do Império Romano ela era sustentada por meio de forças do governo, força de soldados mesmos, e nós temos aí um termo na Bíblia que vai se referir a isso, as legiões de soldados, né? Que eram mais de 6.000 soldados, os exércitos poderosos de Roma que mantinham a ordem, supostamente, e a paz também, para que esses lugares não houvesse tanta guerra civil, né? Então, os soldados ali, eles tomavam conta dessas regiões para supostamente manter a paz do império. A agricultura, que era a base econômica dos habitantes da Palestina, também se tornou algo em que os romanos se aproveitavam disso. Então, os trabalhadores trabalhavam, plantavam, na hora da colheita, essa opressão exigia tributos sobre essa produção, sobre as mercadorias e assim por diante, ou seja, o povo trabalhava para pagar os impostos para o Império Romano. Isso fazia com que esses campesinos perdessem a sua dignidade e assim por diante. Enfim, essa dominação era em toda a Palestina e tudo isso era mantido por uma imposição do governo. Não havia outra forma, não tinha outro caminho a não ser se render diante desse poder. Claro que um poder usado para estar oprimindo outras pessoas aí assim por diante. Nós temos uma outra demonstração do poder aí na questão de nós estarmos trabalhando no mundo espiritual. Por quê? Quando Jesus vai ir para a tentação, no texto de Mateus 4,
do 8 ao 11, que o autor vai colocar aqui no ponto 2 do tópico 1, ele vai trabalhar a questão do poder que opera no mundo. E claro que ele vai estar falando do poder do diabo, que diz dominar todas as coisas e todos os reinos, pelo menos é a palavra que ele usa para com Jesus. E esse é um outro poder que opera no mundo também. E Jesus confrontado foi tanto pelo poder das autoridades da época, como também por esse poder espiritual, né? A tentação de Jesus vai nos mostrar isso, vai trazer para nós esse entendimento a respeito do poder e da utilização desse poder também. O episódio da tentação de Jesus nos mostra o risco de nós desejarmos o poder dos reinos desse mundo em detrimento da adoração a Deus. Foi o que foi apresentado a Jesus. Foge do caminho da cruz, foge do caminho do sofrimento que vai ter que passar, e está aqui todos os reinos, eles são teus, eu posso te entregar, simplesmente me adora, simplesmente dobra o seu joelho, simplesmente se rende. Diabo mentiroso, achando que tem o domínio sobre todos os reinos, e vem trazer esse tipo de proposta a Jesus, e você vai conhecer o comportamento de Jesus repreendendo a Satanás, fugindo dele com autoridade e se rendendo diante da realidade que tinha que passar para que fosse até a cruz. Jesus poderia muito bem, pelo poder que tinha, destruir a Satanás no monte onde foi tentado, suprir todas as suas necessidades naquele monte, dominar sobre todos os reinos e muito menos pegar o caminho da cruz. Mas lhe era necessário passar por tudo isso e ele não vai fugir dessa realidade. O diabo, na tentação, oferece a Jesus todos os reinos do mundo. Desse texto dá a entender de que ele domina sobre os reinos do mundo, mas essa é uma grande mentira. Isso não é verdade. O próprio Cristo vai dizer, após a ressurreição, que foi-lhe dado a autoridade no céu e na terra, ou seja, sobre todas as coisas. Nós temos aí o ponto 3, que trabalha então o centro do assunto que você deve dar ênfase, a força manipuladora do poder. E ele vai continuar usando o episódio aqui da tentação de Jesus. E eu queria observar com vocês duas coisas que não estão destacadas aqui na lição, mas que são uma realidade nesse texto da tentação de Jesus, que é o quê? A reivindicação do poder de Jesus. Duas coisas estão aí em destaque. Primeiro, o poder é reivindicado. Satanás, quando vai tentar Jesus, vai lhe tentar reivindicando o seu poder. Não, tu não é o poderoso, tu não é o filho de Deus, tu não é aquele que vai operar coisas maravilhosas pela frente, tu não és aquele que pode. Se tu és o filho de Deus, tu pode. Então, transforma pedras em pão. Segundo, salta e dá ordem aos anjos para que venham lhe socorrer. O que Satanás estava fazendo com Jesus? Primeira tentação de Satanás em relação ao poder para com Jesus é reivindicar o poder de Jesus, a autoridade dele. Tu não tem autoridade? Satanás sabia do poder que estava em Cristo. Satanás sabia de quem era Jesus. Satanás sabia o poder que operava e operaria nos próximos dias, próximos anos, nas regiões da Palestina, através de Jesus e no decorrer da história. Então, na tentação, Satanás vai reivindicar esse poder. Tá, se tu és o Filho de Deus, então mostra o poder que você tem, mostra a autoridade. Esse é um grande problema, porque a maioria das pessoas que é lhe dado um poder, seja por cargo, seja pela imposição de mãos, seja por um degrau que sobra na empresa, na igreja, ministerialmente, por uma influência que consegue na sociedade, um cargo que ocupa, volta e meia haverá alguém desafiando e reivindicando o seu poder. Na maioria das vezes, essas pessoas querem aquilo que o diabo queria de Jesus, a sua queda. Não são amigos, não são parceiros, não são pessoas que respeitam você, mas sempre quando reivindicam o seu poder, estão querendo ver demonstrações desnecessárias de quem você é e não respeitam a sua identidade e as suas decisões. Deixar claro isso aqui para você e para os seus alunos, por quê? Nós vivemos uma geração que aspira na vida, quer crescer, quer chegar lá, quer conquistar.
Amanhã ou depois estarão em lugares estratégicos e precisam ser curados pela palavra de Deus. Porque amanhã ou depois estarão dando decisões, tomando posicionamento sobre a vida de alguém, decidindo sobre futuros de cidades, de localidades, de empresas. E essas pessoas precisam ser curadas em relação ao poder. Porque, se não forem tratadas em relação ao poder, usarão essa força manipuladora para o mal e para que pessoas sejam maltratadas, oprimidas e assim por diante. Agora, Jesus, quando o poder era reivindicado, ele sabia que aquele momento era um momento de provação. Deus havia lhe falado, o Espírito lhe conduziu esse tempo de provação e ele passa esse tempo de provação sem nenhum exibicionismo, sem nenhuma prova. Eu não preciso provar a você, Satanás, quem eu sou. O Pai já me disse, eu já ouvi dele que eu sou filho, eu sei o meu propósito e eu vou resistir a toda essa tentação. Satanás ainda continua dizendo, se tu tem poder, se tu é influente, se tu é realmente o cara desse cargo, se você é o fulano de tal, age dessa maneira. E volta e meia as pessoas são pegas por isso, crentes ou não, e caem nessa grande armadilha que acaba sendo a destruição das suas próprias vidas. Segunda reivindicação de Satanás, ou segunda ação em relação ao poder, é de que o poder é prometido para Jesus. Jesus é levado no alto, consegue ver os reinos, e agora ele dito, lhe darei autoridade e glória sobre todos esses reinos, sobre todos os reinos da terra. Ou seja, o diabo continua durante a tentação desafiando e conduzindo Jesus a se render diante dele, do seu querer e da sua vontade. Agora, há um poder que é prometido. Agora, há um poder que é trazido como uma promessa. Se você fazer isso, você terá certa influência, você terá certo poder. Satanás faz suposições para que o poder fosse usado para transformar pedra em pão e para dar ordem aos anjos. Uma tentativa clara de manipular a Cristo e manipular a ação de Cristo. Satanás queria agir através de Jesus, fazer com que o poder de Jesus ficasse a seu serviço. Jesus resiste isso. Uma tentativa de que Cristo usasse o poder para servir primeiro a si próprio, sem qualquer propósito de beneficiar a outros. A maioria das vezes nós seremos tentados a isso quando ocupamos um cargo de destaque, aonde decidimos por pessoas, aonde assinamos a última folha. Decidir por nós, pelo nosso próprio benefício, pela nossa própria vontade. É isso que o diabo está tentando fazer com Jesus. Alimenta-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, exibe o poder que você tem. O poder não é dado para isso, o poder é dado para servir pessoas. Jesus também tem a ele apresentado todos os reinos do mundo e lhe prometido a autoridade e glória. Em nenhum momento o poder é deixado de lado. Em nenhum momento o poder é tirado do cenário. Ele está ali, ele está em jogo, ele está sendo apresentado, ele está sendo discutido. Mas Cristo nos deixa claro que nenhuma tentativa de Satanás, tanto de lhe reivindicar o poder como de lhe oferecer o poder, lhe tirou do caminho da cruz. A tentação foi o momento em que Cristo se rendeu diante do seu propósito e do caminho da cruz. E tudo que o diabo queria era, através do poder, tirar Jesus da cruz, tirar Jesus do caminho do seu reino, que foi estabelecido com a maior vitória na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida. A questão do poder estava totalmente em jogo. Jesus resistiu a isso, venceu a tentação, não cedeu ao que Satanás quis e foi vitorioso por causa disso. Assim nós vamos para o ponto 2, ou melhor dizendo, o tópico 2. E aqui nós vamos trabalhar sobre a questão de Deus estar acima de todo e qualquer poder. E a primeira ênfase que nós damos é o poder de Pôncio Pilatos, a quem Jesus foi entregue para ser julgado. Pilatos era o procurador nomeado pelo imperador Tibério, então ele comandava toda essa região. De certa forma, a sua autoridade era por imposição do imperador, de soldados e assim por diante.
Ele era alguém sanguinário, autoritário e arrogante. As descrições que a gente tem tanto na lição, como também nos estudos. Não respeitava os limites do Templo de Jerusalém. Foi no Templo de Jerusalém que ele tentou introduzir a imagem do imperador e se apropriou de alguns utensílios do templo. Isso fez com que ele tivesse problema com os judeus. Era para ele manter a paz na região, enfim, estar ali representando o governador, o imperador e aquela coisa toda, mas ele tinha problemas com o Sinédrio. Só que na crucificação de Jesus eles acabam se aliando e ele se rende diante deles para que Cristo fosse para a cruz. A verdade é que ele vai temer tanto ao Sinédrio e vai jogar para eles essa decisão. Né? Mas eles não se davam muito bem, não. Havia problemas entre Pilatos e o Sinédrio também. Já o Sinédrio, antes do domínio romano, tinha o poder de influenciar sentença de morte, mas na época de Jesus não é o Sinédrio quem pode tomar a decisão e por isso que eles vão levar até Pilatos, porque a decisão deveria ser sancionada pelos romanos. Por isso a decisão da crucificação de Jesus deveria sim vir de Pilatos. E é por isso que ele vai ficar nessa crise toda que você vai estudar aí com os seus alunos diante da crucificação de Jesus. Então, esse é o Pilatos que supostamente é imposto lá pelo governo, pelo império, melhor dizendo. Há uma autoridade sobre a vida dele, mas ele tem vários problemas para lidar com essa autoridade. E os problemas deles são com os judeus e também com o povo a quem eles oprimiam. Mas essa autoridade mantida pelo grande império, pelos soldados e pela força, pela opressão que se existia. Segundo, o poder político. Além do poder do império, tem o poder político e religioso, que também é opositor a Jesus. E esse poder é manifesto por quem? Pelas autoridades judaicas. Sim, pelo Sinédrio e outros judeus que também eram autoridades na época. E essas autoridades, elas exerciam não só um poder religioso, através do templo, através do culto, mas também exerciam um poder político, por intermédio do Sinédrio, que ajudavam nas decisões e confrontavam até algumas decisões do representante do imperador e outras davam palpite, assim por diante. O Sinédrio participava também politicamente dessas decisões. O sistema religioso da época aprisionava as pessoas e essa autoridade do Sinédrio era beneficiada porque eles também oprimiam as pessoas. Assim como Roma oprimia as pessoas, eles também oprimiam. E através da religião tinham os seus benefícios. E quando Jesus começa a pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, compartilhar isso com as pessoas, o reino é chegado entre vós, as pessoas começam a seguir Jesus, ter a mente aberta, os olhos abertos, consequentemente, essas autoridades também vão oprimir as pessoas e vão oprimir Jesus e vão persegui-lo. Entre as principais acusações que esses faziam contra Jesus era a questão de que Jesus era realmente o Messias, eles eram totalmente contra isso. A questão da origem, ele não é o Filho de Deus. A questão das pretensões do reino. Que reino é esse que esse homem quer colocar? Que reino que esse homem prega? Né? Se ele pregar um reino que nos convença e que a gente participe dele, que a gente seja beneficiado, ok, senão a gente persegue. Essa é a ideia deles, né? E a questão também da sua posição em relação ao sábado. Jesus operou milagres no sábado, agiu no sábado, fez coisas que a religião proibia, eles tinham crise em relação a isso com Jesus. E principalmente sobre a questão da divindade. Questionavam em todo o tempo que Jesus não era Deus e é uma das grandes acusações que vão levar Jesus para a cruz. A influência e popularidade de Jesus levaram os poderosos da época a planejarem a sua morte e realmente, através de uma conspiração deles, foi eles que fizeram de tudo para que Jesus fosse crucificado. Aí vem o ponto 3, contraste entre a realeza de Jesus e o poder imperial. Aqui, realmente, o autor da lição vai dar essa diferenciada entre o poder que existia sobre a vida de Pilatos, dos soldados, das autoridades que representavam o império, também sobre o Sinédrio, e a diferença que havia entre Jesus, porque Jesus pregava aquilo que vivia, andava entre o povo, curava a multidão, dava atenção para os órfãos, as viúvas e assim por diante. E isso
trouxe vários problemas porque era uma diferença muito grande entre a realidade de Jesus e a realidade dessas autoridades. Essas autoridades eram repletas de privilégios, de hierarquias, de dominação e principalmente hipocrisia, não viviam aquilo que pregavam. Jesus confrontou isso. E por confrontar isso, teve vários problemas. Durante a vida de Jesus, isso aparece ainda mais na maneira como Jesus se conduzia. Estava com os pobres, com as prostitutas, com aqueles mais carentes. Claro, atendeu os religiosos, os ricos também, mas cumpriu o propósito e a vontade de Deus. Agora, esses aqui estavam simplesmente pautados na religiosidade e nos privilégios que eles teriam a partir disso. Pregavam o que não viviam, exigiam das pessoas aquilo que não exigiam deles. Esse é um problema sério, porque usavam o poder que tinham, o status que tinham, só para se beneficiar. Por isso, que quando eles olham para a vida de Jesus, eles vão ver que precisam combater ele, que precisam se levantar contra ele e levar ele à cruz. Quando falamos da crucificação, isso se torna ainda mais evidente. Por quê? Eles vão realmente buscar a morte de Jesus e vão acusá-lo de todos os lados. O movimento deles virou um movimento de procurar uma brecha para crucificar Jesus. Inventam mentira, perseguem ele, fazem com que ele seja oprimido e, consequentemente, levam ele até a cruz. Esses chegam a afirmar, diante da acusação de Jesus, que o único rei deles era César, não aceitavam um e não queriam o outro, e se rendem diante de César como único rei, como único senhor, como único que pode dar ordem sobre nós, na tentativa de crucificar Jesus ou nas acusações para crucificar Jesus e assim como tiveram sucesso naquilo que faziam. Ou seja, hipócritas que se rendem diante daquilo que deviam carregar como verdade, reconhecer o Messias, mas se rendem para que os seus propósitos e a sua vontade fossem cumprida. Assim nós chegamos ao final da nossa lição, onde tratamos o assunto de que o homem que era para ser o importante, para usar o seu poder de maneira correta, vamos dizer assim, se entendesse o porquê que o poder é dado a alguém, esse homem é inseguro, é ansioso, não sabe que caminho tomar, não entende o propósito do poder que foi lhe dado diante da crucificação de Jesus. O imperador romano, ele impunha sobre os seus liderados uma teologia em que eles deveriam ter o imperador como Deus, ou seja, o imperador era o Deus deles. Agora, quando Pilatos ouve a multidão dizendo que Jesus havia falado que era o Filho de Deus e que era Deus, Pilatos entra em crise em relação a isso, tanto que ele vai deixar a questão do julgamento e vai conversar à parte com Jesus, querendo saber um pouco mais sobre a vida de Jesus, querendo saber sobre a origem de Jesus, e Jesus deixa isso em silêncio. Ele não vai responder essas questões de Pilatos. Ele não vai dar ênfase ao que a Pilatos havia falado, perguntado, afrontado ele, e aí Pilatos levanta sua voz ainda mais alto e vai afrontar Jesus, trazendo-lhe a consciência, né? Querendo deixar Jesus ciente. Tu não sabe o poder que é me dado? Tu não sabe que eu sou o homem aqui que decide se tu é morto ou não? Jesus vai olhar para ele e vai dizer, ó, o poder que você está dizendo que tem só é lhe dado porque Deus quer, porque Deus permite. Você não tem poder nenhum sobre a minha vida se Deus não quisesse, se Deus não lhe desse. Claro que as palavras de Jesus vão deixar Pilatos em crise, vão fazer com que ele tenha ainda mais dificuldade em tomar a sua decisão. Mas Jesus deixa claro, antes de ser sentenciado, de que Pilatos não tem poder nenhum, a não ser o poder que Deus lhe deu, a não ser o poder que Deus lhe concedeu. E claro que Deus não retiraria o poder de Pilatos, porque era propósito de Deus que Jesus fosse à cruz. Era propósito da história de que Jesus se entregasse na cruz do Calvário. Por isso nós precisamos olhar nessa perspectiva do poder e entender que se há autoridade sobre a vida de alguém, é porque ele foi permitida por Deus. E esse alguém deve usar esse poder para servir os propósitos de Deus. Pilatos, querendo ou não,
serviu o propósito, cumpriu a missão, debaixo de um poder que foi lhe dado. Claro que esse homem não soube usar o poder da maneira correta, não usou para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Mas naquele momento, quando tentou confrontar a Cristo, quando tentou oprimir o Messias levantou a sua voz e deixou o coração e a alma de Pilatos mais em crise ainda, dizendo: o poder que você tem só é lhe dado e só é lhe conferido porque Deus quer. Você talvez decida sobre a minha vida hoje, porque Deus assim quer, senão você não decidiria. Que você possa conversar com os seus alunos com muita clareza, com muito entendimento, com muita direção de Deus e deixar claro aos seus alunos que poder, decisão é uma realidade próxima de nós. Pessoas com status, pessoas com influência estão presentes na nossa sociedade e os seus alunos podem ser essas pessoas. Mas se esse poder foi dado a eles ou a você, é para que vidas sejam abençoadas, é para que pessoas sejam alcançadas, é para que pessoas sejam transformadas. Que você use isso para abençoar outros, assim como Jesus usou. Toda autoridade, todo poder a serviço de pessoas. Quando Jesus repreendia os espíritos maus, ele estava usando o seu poder, mas libertando pessoas. Quando Jesus curava alguém repreendendo a enfermidade, ele estava usando o seu poder e deixando alguém cheio de vida. Quando Jesus usou o seu poder para repreender a natureza, ele estava trazendo paz ao coração dos discípulos. Que você conscientize os seus alunos de que poder será dado em questão das nossas hierarquias na nossa sociedade a pessoas que estejam dispostas a servir e abençoar outros. Que Deus abençoe você, professor, e que sabedoria, conhecimento, graça de Deus sejam cada dia mais derramados sobre a sua vida. Um forte abraço e que Deus continue lhe usando desse ministério de ensino para abençoar muitas vidas.